advogado dativo é aquele nomeado pela Justiça para atender alguém que necessite de defesa. Este é o assunto do programa Saiba Mais de hoje. Por isso a gente recebe o Dr. Eric Bezerra, ele que é advogado. Doutor, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite e vir falar um pouquinho sobre advogado dativo aqui com a gente no Saiba Mais. É um prazer. Tá certo. Para a gente iniciar a nossa conversa, todo cidadão tem direito à assistência jurídica? Todo cidadão, né? A Constituição brasileira prevê assistência judiciária a qualquer cidadão que esteja necessitando de uma defesa jurídica em qualquer situação que ele se encontre, tanto na esfera penal, em qualquer esfera do direito. Faz jus o Estado a providenciar essa assistência jurídica do cidadão. Certo. Para quem não tem uma condição para contratar um advogado, por exemplo, existem algumas alternativas, né? Eu queria que o senhor falasse quais são essas alternativas, em que momento elas acontecem. Tanto nos 3 níveis de esfera de poder, federal, estadual e às vezes municipal, existe a assistência judiciária provida pelo Estado, que são feitas normalmente pelas defensorias públicas. As defensorias elas estão equipadas com advogados, os advogados compõem a defensoria pública e eles exercem essa atividade, uma atividade social de grande responsabilidade, que é defender os menos assistidos, em diversas ocasiões, na esfera penal, na esfera de família, na esfera civil, depende muito da necessidade do assistido. E a defensoria pública, ela simplesmente é composta por advogados, muitas vezes concursados. Em alguns estados ainda não tem essa figura do concurso para o advogado, eles são convocados e compõem a defensoria pública daquele estado, daquele ente federativo. A União também tem, através da Defensoria Pública da União, que também assiste nas questões contra a União, nas questões federais, aos menos assistidos que necessitam de um apoio jurídico. Certo. Em que momento é nomeado esse advogado dativo? Deve-se provar alguma situação? Quando que a Justiça entende que aquela pessoa merece um advogado dativo? O advogado dativo, a figura do advogado dativo, ela é criada em auxílio às defensorias públicas, né? É quando o defensor público não está presente naquele município ou naquela situação, porque as defensorias públicas também têm um déficit muito grande de pessoal. Não existe advogado suficiente para atender aos menos assistidos, às pessoas necessitadas de assistência jurídica. Então, nesse caso, o juiz, em verificando que não existe defensor público naquela localidade, ele pode convocar um advogado que milite, que trabalhe, que exerça a sua função naquele fórum, naquela comarca. E aí convoca aquele advogado. Logicamente, uma série de condições são observadas na hora da convocação. Se o advogado é especialista na área, se ele não é, e isso aí é visto pelo juiz. Naquele momento, ao ser convocado, o advogado ele é obrigado a aceitar aquele munus, que é um munus público, de defender os menos assistidos, e aí ele vai realizar o seu trabalho naquela audiência ou naquele ato judicial. Doutor, então, quais são as justificativas para essa nomeação do advogado dativo? Elas não devem ser só umas, né? Devem ser várias para que ele seja, então, nomeado. Na verdade, começa essa convocação pela ausência de um defensor público especializado naquela matéria ou de um defensor público em si, que possa fazer a audiência, né? O segundo é a distância da localidade para trazer esse defensor público e o custo disso. Então, muitas vezes, a Justiça, para não haver um custo elevado nessa defesa, nessa assistência jurídica, convoca advogados do local, da localidade, daquela comarca, para que eles atuem nos processos em que haja ausência da Defensoria Pública. E isso é comum acontecer nas cidades do interior, nos municípios mais afastados, onde a cidade mais próxima fica a centenas de quilômetros. Então, o juiz, nesse caso, muitas vezes até pede à OAB que indique os advogados que podem auxiliá-lo naquelas funções necessárias, numa audiência criminal, numa audiência civil e em outras audiências em que se faz necessário um advogado estar presente. Só para a gente frisar, então ele recebe um valor que já é pré-definido e ele é obrigado a aceitar aquela nomeação? Na verdade, o valor e toda a Defensoria Pública, todos os estados, de acordo até com a própria tabela que a Ordem dos Advogados tem para pagamento de honorários, eles estabelecem valores, pisos, para que os advogados que não são defensores públicos
recebam em caso de atuação em audiências, inclusive a nível federal e a nível estadual. Tem estados que já têm essa tabela, tem estados que não e utilizam a tabela da própria OAB para o pagamento dessas audiências. Agora, a aceitação ou não, ela é muito variável. O advogado, quando é convocado, ele pode alegar que não conhece da matéria, ele pode alegar que não atua naquela área e ele pode alegar que tem uma outra audiência ou um outro compromisso inadiável. E com isso faz com que o juiz procure um outro advogado ou peça à OAB que indique um outro advogado para atuar naquela audiência ou naquele ato judicial. A negativa tem sempre, então, que ser justificada. Sem dúvida, certo. Sem dúvida. As funções são as mesmas entre defensor público, advogado e o advogado dativo, né? As estruturas é que são diferentes, doutor? Exatamente. Na verdade, o advogado convocado para ser defensor dativo, ele, na verdade, ele não tem estrutura, a estrutura é dele. O judiciário convoca ele para um ato judicial, que pode ser uma audiência, pode ser uma oitiva de uma testemunha, certo? Pode ser um julgamento, e ele é convocado para atuar como se defensor público fosse, mas estrutura nenhuma. A única coisa que ele pode receber, em virtude dessa nomeação, é uma remuneração por ele estar atuando em nome do Estado ou a favor do Estado na assistência judiciária que o Estado deveria prestar. Certo. Quem que escolhe o advogado? Quem que vai fazer essa nomeação? Normalmente é o juiz da comarca, certo? O juiz que está na comarca, o juiz titular daquela comarca é que normalmente, ou o juiz substituto, no exercício da função, é que escolhe os advogados dativos que irão atuar naqueles atos judiciais. Parte sempre, então, do Poder Judiciário? Parte sempre do Poder Judiciário. Tá. Agora, deve-se haver uma manifestação de interesse prévia naquele advogado ser colocar à disposição para ser um advogado dativo ou não? Pode acontecer isso. Em algumas justiças especializadas, eles já têm uma relação de advogados que já se colocaram à disposição para esse tipo. Um exemplo disso é a Justiça Militar. É uma justiça muito especializada, da qual você tem que conhecer o Estatuto dos Militares, todo o regulamento, o regramento da Justiça Militar, e tem advogado especialista nessa matéria, e é difícil você encontrar no meio nosso jurídico advogados com essa especialização. Então, alguns advogados já se oferecem e já deixam o nome à disposição daqueles juízes de auditoria militar para fazerem parte de uma defesa, de um ato judicial e até de um julgamento quando chamado. Tá certo. A gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco, doutor. Saiba mais, vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. O Saiba Mais está de volta, hoje entrevistando o Dr. Eric Bezerra, ele que está falando um pouquinho sobre a nomeação de advogados dativos por parte do Poder Judiciário. Doutor, no bloco passado nós falamos um pouco sobre qual o papel do advogado dativo. O senhor até comentou que é o Poder Judiciário que faz essa nomeação. Há alguma possibilidade desse advogado recusar essa determinação da Justiça e ela deve ser justificada, essa alegação? Sempre que o advogado é nomeado pelo Poder Judiciário, pelo juiz da comarca, para atuar em determinados processos, ele tem que justificar a não aceitação daquele munus público. Pode ser por várias situações, por doença, por não conhecer a matéria, por não atuar naquela área, por ter um compromisso inadiável naquele momento, naquele horário da prática do ato judicial. Quem vai analisar isso é o juiz que convocou aquele advogado para isso. Normalmente, um juiz, quando convoca um advogado dativo, ele tem várias outras opções de outros advogados que também atuam na comarca e que também estão à disposição para serem convocados. Normalmente, o juiz aceita a justificativa e pede para que seja convocado um novo advogado ou que a OAB local, a subseção da OAB, ou a seccional da OAB, indique um advogado para atuar naquele caso. Certo. Agora, de que forma que é feito esse pagamento para o advogado? Normalmente, o juiz, ao terminar a audiência e confeccionar a ata, envia essa ata para um órgão do Poder Executivo, do Estado, ou do município, ou da própria União, e aí a União, recebendo aquele ofício, aquele documento, efetua o pagamento através dos dados que o advogado fornecer para receber aqueles honorários por ter participado daquele ato judicial. Como que esse valor do honorário é definido? Varia de acordo com cada advogado ou não? É estabelecido de uma forma e segue para todo mundo? Na verdade, os atos judiciais, eles são pagos por cada ato. Então, se for uma audiência, tem um valor. Se for um julgamento, tem outro valor. Dependendo da área, pode ter uma diferença de valor. Muitas vezes, os estados fixam isso pelo grau de dificuldade e pelo tempo de exercício do exercício profissional. Então, se ele tiver uma audiência que dure 3 horas, ele pode fixar por hora ou pode fixar pela audiência em si.
Muitas vezes a Defensoria Pública ela tem isso já fixado dentro de uma tabela de convocação desses advogados. Mas, às vezes, isso pode ser utilizado também a tabela da própria OAB. A OAB tem uma tabela de honorários que também pode servir de parâmetro para o pagamento desses honorários. Certo. Para a gente deixar bem claro, a nomeação desse advogado, ela gera um vínculo com o Estado ou não, de forma alguma? Não, não gera. Esse vínculo, na verdade, ele é temporário, é uma convocação em casos, vamos dizer assim, de extrema necessidade, onde o juiz não tem a figura de um advogado para que a pessoa seja assistida e exerça o seu direito ali perante o Poder Judiciário. Nesses casos, não existe essa possibilidade, né, de você recusar ou de você não receber remuneração, e também tem os casos de justificativa, que aí não faz jus à remuneração. Certo. Agora, a gente comentou bem no início do programa que é um direito de todos ter o acesso a uma assistência jurídica. O papel do advogado dativo, ele tem um certo limite ou não? Ele atua como advogado em qualquer ação, em qualquer âmbito? Normalmente é estabelecido um limite. Por quê? Porque os atos, dependendo da matéria que está sendo levada a juízo, dependendo daquele processo, pode o advogado não conhecer daquela matéria. Um advogado trabalhista vai ser levado num processo, vamos dizer, tributário, num processo criminal, que exige conhecimento específico. Ele pode ser convocado e rejeitar aquele munus, informando ao juiz que convocou que ele não tem a especialidade necessária para fazer a defesa da forma que deveria ser feita. Então, nesses casos de especialidade de muito conhecimento jurídico para aquele determinado tipo de área, o juiz pode convocar um outro defensor dativo, um outro advogado da comarca, para que faça aquela defesa daquele menos assistido. Se a gente pudesse colocar os critérios para a escolha de um advogado dativo, quais seriam eles? Um é a disponibilidade. Você tem que ter disponibilidade, você tem que ter esse conhecimento necessário para exercer aquela defesa ou exercer aquela assistência jurídica. O segundo é ser especialista na matéria que está sendo colocada ali em debate, que está sendo utilizada no processo. O que está se buscando? É uma defesa penal? Eu tenho que conhecer o direito penal, eu não tenho que ser um excelente criminalista, mas eu tenho que ser um criminalista. Eu tenho que conhecer da matéria que está sendo, sob pena de você causar um prejuízo àquela pessoa que você está assistindo. Então, para evitar esse prejuízo, faz-se necessário uma pessoa, um advogado, que tenha o mínimo conhecimento sobre aquela matéria que está sendo debatida. O senhor falou sobre a questão do conhecimento. É dado um tempo para esse advogado, após a nomeação, para que ele tome conhecimento daquele caso? Depende muito. Isso varia de caso a caso. Pode ser que uma audiência esteja sendo marcada, o defensor, por um problema extremo, não compareceu e, nesse caso, o juiz convoca na hora. E nessa convocação imediata, o advogado vai ter um prazo ali de 15, 20 minutos para dar uma lida no processo, se atualizar, conversar com a pessoa que ele está defendendo, com o assistido, e tomar conhecimento de tudo e traçar uma estratégia processual para exercer a defesa daquela pessoa. Certo. Agora, uma dúvida deve ser bem comum. O réu, ele pode destituir aquele advogado dativo? Não, não pode, porque o Estado não permite, já que ele é uma pessoa que não tem condições financeiras de arcar com o custo de um advogado privado, ele teria que aceitar o que o Estado lhe oferece para a sua defesa. Infelizmente, não existe essa opção para quem está sendo assistido. Mesmo se o réu achar que a qualidade daquela defesa, aquela sustentação ou daquele processo que o advogado está participando não esteja sendo de tanta qualidade, está de mãos atadas. Ele não está de mãos atadas, ele não pode fazer, até porque, para ele chegar a essa conclusão, ele teria que ter um nível básico de conhecimento jurídico, e o que, na maioria das vezes, não tem. As pessoas são muito carentes, às vezes não tem sequer estudo, instrução, e, nesse caso, fica muito difícil avaliar se o advogado, se aquele defensor dativo exerceu de forma plena ou se cometeu algum ato que prejudicou a defesa, que causou prejuízo a ele, né? Quem vai analisar isso normalmente são os juízes que estão exercendo presidindo aquela audiência. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta então a conversar sobre esse assunto, doutor. Saiba mais para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta, hoje recebendo o doutor Eric Bezerra, ele que é advogado. Doutor, nos blocos passados nós conversamos sobre a nomeação do advogado dativo e também a atuação dele quando alguém precisa dessa assistência jurídica. No bloco anterior, o senhor disse que o réu não pode destituir o advogado.
Mas em caso de uma decisão desfavorável para o réu ou de uma atuação não como seria aquela imaginada, ele pode processar esse advogado? Existe essa possibilidade? Na verdade, como o advogado está ali convocado apenas por um ato judicial, ele não vai ser o advogado do processo. Ele é um advogado que está praticando um ato que existe uma ausência do Estado através da Defensoria Pública e aquele advogado está lá prestando um serviço público convocado pelo Poder Judiciário através do juiz da comarca. O réu, ele não tem condições técnicas nem jurídicas de avaliar o desempenho do advogado. Quem poderá verificar se houve ou não prejuízo é o juiz que está julgando a causa. É o único ali habilitado a fazer esse tipo de análise com relação ao desempenho do advogado. Normalmente, isso não é tão exigido nesses casos, tendo em vista que a convocação ela é impositiva. Não existe alternativa. O advogado, quando é convocado, só exceto se ele apresentar uma justificativa e essa justificativa ter sido aceita pelo magistrado, pelo juiz que está conduzindo aquele ato judicial, é que ele vai poder não participar da audiência. Agora, no momento em que ele é convocado e ele está exercendo ali o munus público de defender o assistido, é difícil ser praticado um ato que venha até em prejuízo dos assistidos. Eu nunca percebi, nunca verifiquei, nos anos de advocacia, ter acontecido casos dessa natureza. Certo. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre a questão da funcionalidade dessa nomeação do advogado dativo. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito das causas para essa nomeação. Ela só acontece porque, de certa forma, não está sendo prestada uma assistência como deveria. Quais são essas causas? Normalmente, os atos judiciais que os advogados ativos são convocados, a maioria das vezes são atos criminais, na esfera criminal. São réus que estão ali à disposição do Poder Judiciário, as audiências têm que ser realizadas e aí, em virtude disso, o juiz convoca advogados da comarca para participarem de forma dativamente, exercendo aquela função pública. Tem também ações cíveis na área de família, por exemplo, em que os defensores muitas vezes estão em outras audiências ou então não existe nem defensor naquela comarca. O juiz convoca alguém da comarca, um advogado indicado pela OAB ou um advogado cadastrado pelo juízo daquela cidade, para que ele exerça a função de defensor dativo. Certo. Agora, por falta de especialização também seria algum motivo, falta de especialização dos defensores públicos? A gente pode considerar que é um motivo para os advogados dativos acabarem atuando? Sem dúvida. Não é toda a função pública, não é todo defensor público que tem especialidade ou especialização na matéria que ele atua. Na verdade, a defensoria ela presta um serviço de extrema relevância. São advogados que se desdobram na defesa dos interesses das pessoas menos assistidas. E muitas vezes tem matérias que eles dominam e tem matérias que às vezes eles não conhecem com tanta profundidade. Conhecem por ter formação jurídica, mas não são especialistas naquela matéria. Eu sei que a defensoria tenta colocar nas suas defensorias e dentro daquelas ações que a defensoria ela representa os menos assistidos, eles tentam colocar os advogados que têm especialidade na matéria. Mas pode acontecer uma vez ou outra o caso de o defensor não conhecer com profundidade aquela matéria da qual ele foi nomeado ou que o defensor público está atuando na defesa daquele menos assistido. Certo. São 100 milhões de processos aproximadamente em tramitação em todo o país. Esse elevado número de processos também pode ser uma das causas, visto que grande parte deles tem defensores públicos nomeados? Sem dúvida. A grande quantidade de pessoas que necessitam de atuação de defensores públicos e a falta de pessoal também nas defensorias. As defensorias são órgãos de extrema relevância, como eu já falei. A Constituição prevê essa defesa dos menos assistidos e falta pessoal, falta advogado. Na verdade, tem muitas defensorias que estão há muitos anos sem um concurso público para defensor. E isso causa uma extrema, vamos dizer assim, uma extrema quantidade de processos sob a responsabilidade de um único defensor. E isso prejudica as defesas e prejudica a atuação daqueles advogados que são defensores públicos. As condições também não são muito favoráveis, condições de trabalho, por exemplo? Em algumas defensorias, sim. Nós já ouvimos relatos de defensorias que o defensor tem que muitas vezes levar até seu próprio equipamento. Né? Às vezes, defensorias que não têm estrutura necessária para que o defensor possa atuar de forma efetiva. Certo. Caminhando mais para o final da nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para o senhor se na prática essa questão do advogado dativo funciona.
busca-se mesmo uma alternativa até o limite de chegar à nomeação de um advogado dativo? Sem dúvida. Normalmente, os juízes de primeiro grau que convocam os defensores dativos, eles tentam, através da defensoria, através de ofício, requisitar os defensores para que os defensores compareçam àqueles atos judiciais e, muitas vezes, são impossibilitados por uma série de motivos. Porque não existe um transporte que os leve lá, que não existe, vamos dizer assim, defensor disponível para aquele tipo de audiência. Então, existem várias justificativas. Com isso, o juiz não poderá deixar de assistir aquela pessoa que procurou o judiciário para que o judiciário intervenha numa situação dela pessoal, ou numa situação que ela esteja ali em conflito. Com isso, o juiz, para evitar esse prejuízo, convoca um advogado que atue na comarca para que exerça essa função de defensor dativo, que é uma função de extrema relevância, que exige muito do advogado e que nas comarcas, normalmente do interior, é com frequência que acontecem essas nomeações. Podemos destacar a importância, o senhor até destacou agora, mas vale lembrar, ou é bom lembrar, caberia a gente lembrar, que essa é uma medida emergencial e que não deveria acontecer por causa de condições da Defensoria Pública que deveriam ser melhores? Esse é o panorama geral? Na verdade, o defensor público ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E até pelo volume de processo. Eu acredito que mesmo realizando concursos públicos e equipando as defensorias, eu acho que ainda existe uma falta. O Brasil é um país continental. Tem comarcas e tem municípios em vários lugares. Né? Você pega um estado como Minas Gerais, como a Bahia, que são estados que têm muitos municípios, é muito difícil a defensoria estar em cada município daquele. Então, na verdade, por mais que eles tentem realizar e tentem equipar, jamais vai atender a quantidade de processos, a quantidade de pessoas que estejam necessitando de um defensor ou de um advogado para atuar em seu interesse. Então, na verdade, o defensor dativo sempre vai existir e é um munus de extrema relevância para o direito, para o Poder Judiciário e para a defesa dos menos assistidos. Tá certo. Doutor Eric Bezerra participando do programa Saiba Mais. Muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para toda a sociedade, né, doutor? Muito obrigado. Obrigado, agradeço o convite. Muito obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.